E voltamos falando do Irã, que já vive 2 semanas de manifestações por causa da crise econômica, com respostas violentas das forças de segurança. Relatos de grupos de direitos humanos e da imprensa local falam em pelo menos 45 mortos nos últimos dias. As manifestações começaram no fim de dezembro, motivadas inicialmente pelo colapso econômico. Em 2025, o real, a moeda iraniana, perdeu cerca de metade de seu valor frente ao dólar, enquanto a inflação ultrapassou os 40% em dezembro. Com o avanço da repressão policial, os atos ganharam um caráter político mais explícito, com os manifestantes exigindo a renúncia de Khamenei, líder supremo desde 1989. Khamenei disse que não vai recuar diante dos protestos e acusou os manifestantes de buscar agradar o presidente americano Donald Trump. Vamos conversar com a professora de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Karina Calandrin. Bem-vinda, professora. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Começo te pedindo para explicar para a gente um pouco do contexto desses protestos, né? A gente tem visto aí vários eventos ao redor do mundo que estão mexendo com a geopolítica. Quando falamos do Oriente Médio, é sempre uma pauta mais sensível por todo o histórico, por tudo que acontece por lá. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela pergunta. Então, o cenário no Irã, ele é muito delicado. Isso porque, sim, as manifestações se iniciaram, como dito na reportagem, pela condição econômica do país. Então, a situação ela está em um momento muito delicado e muito ruim para a população local. Então, a inflação muito alta, desemprego, um aumento no custo de vida como um todo, é claro, reforçado pela alta da inflação, e esse descontentamento geral. Mas vamos lembrar que o regime iraniano, ele é um regime que já desde 1979, desde a Revolução Iraniana, é um regime bastante restrito, né? Então ele é opressor, ele oprime as liberdades individuais, ele é um regime que nós já vimos manifestações grandes como essa em 2022 por conta da morte de uma iraniana por não ter usado, né, o véu islâmico de maneira considerada pelo regime adequada. Então é um regime bastante opressor, né, para a população e que limita a mídia, limita a liberdade individual, limita a liberdade da população de uma maneira total. Então, não é só a questão econômica, foi a gota d'água, podemos dizer assim, né? A gota d'água para a população querer dar um basta nessa situação que já se estende há muitos anos. E a população iraniana, né, é importante frisar, se manifesta com bastante frequência. É que este cenário agora, ele tem causado, né, essa atenção internacional pelo volume, né, tanto de manifestações em diferentes regiões do Irã, não só na capital Teherã, como também pelo volume de pessoas. Então, o número de pessoas que têm ido às ruas. Então, já tem 2 semanas essas manifestações, mas o povo iraniano, em geral, se manifesta, né, contra, né, ações que considera inadequadas do regime. Então, é um cenário que a questão, né, econômica ela tem se agravado no último ano, principalmente por conta do conflito que o Irã teve com Israel, que vimos em 2025, e também as sanções econômicas que já vêm sendo aplicadas em relação ao Irã e que foram renovadas, né, no final do ano passado por conta do programa nuclear iraniano. Agora, professora, é bom a gente ressaltar que essas manifestações tiveram início com um protesto de comerciantes por causa da inflação. Ganhou a adesão de estudantes e também de trabalhadores de outros setores, né? Inconformados com a situação inflacionária que vive aquela população. Exatamente. Teve também a participação do príncipe herdeiro, né, do Shah Reza Pahlavi, que durante 37 anos comandou o Irã, né, até 1979. Esse príncipe mora hoje, é exilado hoje nos Estados Unidos e é filho do Reza Pahlavi. O nome dele é Reza Pahlavi também, tem o mesmo nome do pai.
E ele, digamos assim, usou a internet e as redes sociais para incentivar a participação dos estudantes. E o governo iraniano bloqueou as redes sociais. Isso, para conter as manifestações que têm se organizado por meio também das redes sociais, né? Assim que as pessoas se comunicam, se organizam, determinam horários, onde vão se encontrar, o governo ele fez, a partir, né, dessa censura, censurou então as redes sociais e esse meio de comunicação da população. É importante ressaltar que os detratores, é claro, do regime anterior ao regime do Ayatollah, né? O regime do Shah, Reza Pahlavi, dizem que esse interesse, né, do herdeiro, né, vamos dizer assim, né, da monarquia iraniana, seria um interesse também estrangeiro, né, seria um interesse também das forças ocidentais, do próprio Estados Unidos. Lembrando que esse regime, até 79, tinha um apoio muito grande dos Estados Unidos, né, o Irã era um aliado grande dos Estados Unidos até a Revolução. Um dos grandes motivos para a Revolução era cortar essa influência ocidental no Irã, que era vista como nociva para o próprio país. Então, há aqueles que não veem com bons olhos essa influência, né, do herdeiro, né, de Reza Pahlavi, do Shah, à época, nessas manifestações atuais e querem, né, determinar que seria um movimento mais local. E como bem pontuado, ele se inicia com os comerciantes, né, então um grupo muito importante para a economia iraniana, e esses comerciantes que acabam então dando esse estopim e, é claro, ganham a adesão de outros grupos que colocam outros temas na pauta desses protestos, né? Então, para além da economia, que foi inicial, né, como eu disse, né, a gota d'água, né, o principal ponto para o início dessas manifestações, agora eles incluem outros pontos, né, como a opressão, como a censura, como esse governo, né, do Ayatollah, ele acaba restringindo as liberdades individuais de uma maneira mais ampla. Professora, você acredita que existe a possibilidade de queda do líder supremo do Irã frente a essa onda de protestos, visto que é a principal reivindicação, né, dessas pessoas que estão saindo às ruas, desses manifestantes? A grande preocupação é como se daria essa queda, né? Porque o próprio regime diz que não vai ceder, né? Então, essa saída do líder supremo não seria de maneira pacífica. Então, ou seria por um meio de uma guerra civil, como vimos, por exemplo, na Síria, né? E não é esperado, né? O Irã é um país riquíssimo em termos de tanto recursos naturais, né? Um grande exportador de petróleo também, né? Um país que tem riquezas não só naturais, mas também da própria população. Então, seria uma guerra com muitos mortos, seria um desastre humanitário. Então, ou seria por uma guerra civil, ou então por uma interferência externa, que aí é o grande risco, né? Se, por exemplo, os Estados Unidos interfeririam, Israel também se interferiria. Então, é um grande risco que, para a queda do regime, seria necessário um conflito muito mais amplo, porque, por vontade própria, o Ayatollah não se retirará do seu lugar, né, do seu posto de poder. Então, eu não vejo uma queda do regime de uma maneira pacífica, só por meio de um conflito, o que, né, infelizmente, não seria bem sucedido ali para nenhuma das partes do ponto de vista humanitário. Vale ressaltar que o Irã é um estado teocrático, né? 90 a 95% da população é formada por muçulmana xiita, né? Muçulmano xiita, e aproximadamente 5 ou 10% de minoria sunita. Vale ressaltar também que o Irã financia o Hezbollah e o Hamas na faixa de Gaza, né? Sim. O Irã ele atua com os seus proxies, né, no Oriente Médio, que são chamados. Então, são grupos que atuam em nome do Irã, em nome da ideologia, né, e da visão político-religiosa, né, do Irã em outras regiões do Oriente Médio para que o Irã não atue, né, dessa forma. Então, é o caso do Hezbollah, que é também xiita, né, no Líbano, o caso também dos Houthis no Iêmen, e o Hamas, que não é xiita, né, o Hamas é sunita, mas que recebeu financiamento iraniano para lutar contra Israel
principalmente, não só nos 2 últimos anos, mas anteriormente também, mas principalmente desde o 7 de outubro de 2023, quando se inicia a guerra mais recente na faixa de Gaza. Então, o Irã tem, por esse modus operandi, esse financiamento de grupos, né, no Oriente Médio, então esses seus proxies, para que ele não lute a guerra diretamente, e sim esses grupos em seu nome. Professora Karina Calandrin, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, professora.